Hoje nós vamos falar sobre um benefício que ainda gera muitas dúvidas, o BPC, mais conhecido também como LOAS. Isso porque a gente é bombardeado de informações o tempo todo, então a gente não sabe ali no que acreditar e muitas famílias deixam às vezes de pedir esse benefício porque acreditam que não tem direito, ouviram informações de amigos, vizinhos ali na internet. Então hoje eu vou te mostrar 5 mitos para que você entenda como que funciona o BPC e o que é verdade ou não. Meu nome é Maria Laura, eu sou advogada, especialista em benefícios do INSS e principalmente em BPC LOAS. Antes de falar os 5 mitos, eu preciso te explicar o que é o BPC. A gente fala muito sobre ele aqui no canal, tem diversos vídeos da gente explicando alguns temas específicos, vou deixar nos cards. Mas o que é o BPC? Ele é um benefício assistencial destinado a 2 grupos principais ali de pessoas. A pessoa com deficiência, que a gente precisa comprovar o impedimento de longo prazo, e o idoso de 65 anos, acima de 65 anos. E nos 2 casos, a gente precisa comprovar um estado de vulnerabilidade, que o INSS considera, em regra, 1/4 do salário mínimo por pessoa no grupo familiar. Ele é um benefício que garante ali o pagamento de um salário mínimo por mês e a gente é importante destacar que não precisa ter contribuído para o INSS, porque ele é um benefício assistencial. E aqui a gente já traz um grande mito aí que a gente escuta, né? Que precisa ter contribuído para o INSS ou que ele é uma aposentadoria. Nos 2 casos, a gente começa explicando que a gente tem no Brasil o que a gente chama de Seguridade Social. Ela é composta por 3 principais pilares, que é a saúde, a assistência e a previdência. Tanto a saúde quanto a assistência, ela é universal ali, qualquer pessoa pode ter acesso, mesmo que não tenha um pagamento, né? Diferente da previdência. Na Previdência, a gente precisa ter pagado para conseguir receber alguma cobertura, como se fosse um plano de saúde. Então, a gente paga para conseguir receber algum benefício. Então, dentro da Previdência, a gente tem os benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Todos esses a gente precisa pagar o INSS para a gente conseguir esses benefícios. Já na assistência, a gente tem benefícios como o Bolsa Família e como o BPC. Nesse caso, a gente não precisa ter pagado nenhuma contribuição. A gente precisa comprovar que a gente atende ali aos requisitos que eu falei anteriormente, tanto ali em relação à renda, à vulnerabilidade, quanto em relação ou à idade acima de 65 anos ou à deficiência, que é o impedimento de longo prazo ali por mais de 2 anos. Então, o BPC, ele não é uma aposentadoria, por mais que seja o INSS que faça toda essa gestão, que faça a análise, que faça esse pagamento, ele não é um benefício do INSS, então ele não é uma aposentadoria. Por que que isso é importante a gente diferenciar? Porque o BPC, ele não tem 13º salário e ele não deixa pensão por morte. Então, a gente precisa destacar isso porque é diferente de aposentadoria, tá? E aí ele veio justamente para resguardar essa pessoa que não teve condições de contribuir com o INSS, mas vive num estado de vulnerabilidade e precisa desse amparo do Estado. Então, o primeiro mito que a gente quebra aqui é que precisa ter contribuído para o INSS e que é uma aposentadoria. O segundo mito é: quem tem casa própria não pode receber o BPC. Ter casa própria não impede automaticamente o recebimento do BPC. O que vai ser analisado é a condição econômica como um todo. Muitas famílias, às vezes, possuem um único imóvel e, mesmo assim, passam por dificuldades financeiras. Às vezes, comprou esse imóvel em uma outra época, recebeu de herança. Então, ter um imóvel, ter uma casa por si só, não vai indeferir o seu requerimento. O que não pode, né, o que vai ser analisado pelo INSS é as condições desse imóvel, qual o tamanho, se condiz ali com uma pessoa em estado de vulnerabilidade. O mito 3 é: se alguém da família trabalha,
a pessoa não pode receber o BPC. Nem sempre o benefício ele vai ser negado porque alguém da família trabalha. O critério da renda ele vai ser analisado somando todas essas rendas, dividindo pelo número de pessoas daquele grupo familiar e que não necessariamente é todo mundo que mora junto vai fazer parte desse grupo familiar. Vai então dividir, encontrar a renda per capita e aí sim a gente vai verificar se tem o direito ou não ao benefício. Dependendo da quantidade de pessoas e dessa renda, pode ser sim que a pessoa tenha direito ao benefício. Até porque o judiciário ele também conseguiu flexibilizar esse critério da renda de 1/4 do salário mínimo. Então, ele não deve ser analisado de forma rígida. A gente pode comprovar gastos com medicamento, com tratamento, médico, tudo isso para conseguir flexibilizar um pouco essa renda. Quem recebe o BPC não pode trabalhar nunca. Esse é o nosso quarto mito. E por que ele é um mito? No caso específico de BPC para pessoas com deficiência, existem alguns casos, algumas exceções que precisam ser analisadas, que podem retornar ao mercado de trabalho para ter ali algum emprego formal e ainda assim receber um benefício do INSS, que chama Auxílio Inclusão. A gente vai ter um vídeo específico sobre esse auxílio. O quinto mito, e é o que eu mais encontro aqui no escritório, todos os dias a gente recebe dúvidas desse caso, é uma pessoa do grupo familiar já recebe o BPC, eu não posso pedir para outra pessoa. Isso não é verdade, tá? A gente pode sim pedir o BPC para mais de uma pessoa do grupo familiar. Então vamos supor que a gente tenha uma família com 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 crianças. As 2 crianças possuem algum tipo de deficiência. Um tem TEA, o outro tem TDAH. A gente pode requerer o benefício para ambos, desde que a gente comprove que atende aos requisitos. Então, comprove a renda familiar e comprove ali a deficiência através de laudos médicos. Desde que todo mundo atenda aos requisitos, é possível sim receber mais de um benefício. E aqui eu destaco que a gente não teve alteração em relação a desconsiderar o recebimento, esse valor que recebe de BPC, de benefício assistencial, do cálculo da renda familiar. Então, essa renda desse filho aqui não vai entrar, esse BPC não vai entrar no cálculo da renda caso a gente peça para o segundo filho. O BPC é um benefício muito importante para garantir a proteção social dessas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que estão passando por dificuldade financeira, que precisam desse dinheiro para garantir a dignidade dela, o sustento dela realmente. Ele não é um benefício para somar a sua renda, né? Para garantir uma renda extra. Ele é um benefício para trazer essa proteção. O que acontece é que a gente tem muita desinformação no BPC. E o meu intuito aqui, o meu objetivo é trazer essa informação. Por quê? Porque você saber dos seus direitos, você saber dessas informações, ela é fundamental para que você tenha segurança, você sabe aonde buscar, para que você veja ali que você tem voz. Então, essa informação é muito importante. Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e converse sobre as suas dúvidas sobre os seus direitos. O contato está aqui na descrição.